A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite para você, a você ouvinte, uma boa noite. Vamos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Jesus nos abençoe. E vamos estudar sobre contrastes. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Jesus, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Acendem para o céu todos os brados da alma humana cansada e dolorida. Balsamiza com amor toda a ferida que punge o coração dos degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre contrastes. Existem contrastes exprimindo desigualdade. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana, contudo, as filas da reencarnação carregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Muitos querem sair da vida, muitos pelaquela porta falsa chamada suicídio. É uma grande ilusão, um problema dificílimo que o espírito vai enfrentar no mundo espiritual e nas futuras encarnações, enquanto muitos outros estão lá na fila, ansiosos para voltarem à Terra. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho, no entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Quantos irmãos que nascem às vezes no interior com a dificuldade tremenda de estudar, caminhando, a pé, chegando em condições nem tanto seguras, mas pelo seu esforço ele vai. Enquanto o outro tem tudo na sua porta, a porta de casa, mas não para se educar, para se aculturar. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Eu já falei algumas vezes no programa, eu vou voltar a falar. Eu digo infelizmente, grande parte das pessoas aqui em Oadas não vão aos templos religiosos, a não ser numa festividade de casamento,
né, na igreja católica, no batismo, na igreja evangélica, num evento muito grande, ou num seminário, por exemplo, movido por Divaldo Franco. Fora isso, meus amigos, não se preocupam com as religiões. Aí você encontra lá pessoas mais simples, né? Jesus disse que revelava tudo para os simples e humildes de coração. Todos podemos dar algo em favor do próximo, no entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz, onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Degradiam interiormente. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Seja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos espíritas. Muitos de vós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. A doutrina espírita, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente como sismos de perfectibilidade. O Espiritismo é uma doutrina e se apoia no progresso. Não podemos ficar na retaguarda, né? E sim caminhando em direção ao porvir. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. Sim, nós somos diferentes, não somos iguais. Não. Cada um está no seu grau de evolução. Por isso essa diferença de nós aqui encarnados, ainda no mundo de provas e expiações. Quando chegarmos à regeneração, né, que será o nosso próximo estágio, provavelmente estaremos mais ou menos no mesmo nível, mas agora há um disparate. Espíritos bem mais elevados, outros muitos e muitos atrasados, e grande parte, a grande maioria, como espíritos medianeiros. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. Quando se faz caridade, né, não mostre aos homens, faça ocultamente, porque você está fazendo ocultamente para a sociedade, mas para Deus não. Ele está vendo. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foram adquiridas no solo rude da pátria do planeta. Então, para você uma boa estadia no mundo espiritual, vai depender exatamente do que você fez aqui quando encarnado. Né? Somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso que estais no céu. Esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atendendo às nossas ilusões e caprichos. Por incrível que pareça, eu falei agora, nessa manhã, com um amigo venezuelano, que ele disse, tudo Deus proverá. E não é assim, né? As coisas não caem do céu. Por isso que ele disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Nós temos a obrigação moral de fazermos a nossa parte. Certamente, quem faz e trabalha no bem vai ter amparo espiritual. Isso é óbvio. Mas ficar só ali orando, pedindo que Deus faça o trabalho para você, ele não é seu escravo, meu amigo. Seja feita a vossa vontade, assemelhando a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor de nossa mesa insaciável milhares de companheiros desfalecem de fome. Como isto acontece ainda em nosso mundo, né? Pessoas que têm muitos e outros que nada têm, e que não precisam aqueles, né? Somos discípulos do Cristo, todavia, depois de implorar com sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerências, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Como somos assim, né?
Somos discípulos do Cristo, no entanto, mal acabamos de pedir a Deus em companhia do grande benfeitor: não nos deixei cair em tentação. Procuramos por nós mesmos visionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo mal. Construímos canhões, fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Veja só o contraste de tudo isso, né? Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossa interessantes escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutar no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da terra, os cristãos incrédulos que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. Sim, meus irmãos, vivemos isso recentemente, né? Naquela pandemia, lockdown. E quantos cristãos, né? Fervorosos, desesperados. Aí eu pergunto, onde está a fé? O que fizeram com ela? E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semimorto, a exortar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. O Consolador é a onipresença de Jesus na terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele serena os gestos impensados das criaturas que gemem esporeadas pelas provações. Aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho. Recompõe os rostos incendidos pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso, que se escondem devoradoras, desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido, sursum corda, res non verba. Seguindo-lhe os ditames, jamais desfites o alvo em mira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados nos cimos. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espaneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra, entenebrecendo a razão. Recolore os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem no combate aos erros, bastas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos sépticos transviados no dédalo das indagações contraditórias, ferretuados no duelo interior da dúvida. Foge à voz bramidora da censura, para que os teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre as mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Afaga, ao calor das frases de fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbulo de carinho. Desfaze o véu do pranto de agonia de quem chora às ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos, de espanto a espanto, ante a perpetuidade da vida. Em toda a estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição. Mas o amor com Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo de nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Não condene, ajude ao outro.
Cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que as reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos richaram contigo. Nos mais amados viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguiste, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seriam assim como o sorriso da estrela, descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida a afeição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros fincados ao solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhe restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem desalentados ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria, aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrarás mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais por te buscarem a luz no instante do entardecer. Seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Em vigilância alheia, pede a vossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca.
Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes, ou seja, dependemos uns dos outros. Sob o clima da aprovação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar. A lei divina não chancela imprevistos. À face do ideal, não se lastime. Ninguém me ajuda. No Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso, nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza, morre, velho! As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça. Era como se a afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam meus ouvidos. Morre, velho! Era tudo que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia, extenuada, pequenino e tenro de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração a vagir nos braços. E as recordações desfilaram, sucessivas. Você, qual passarinho contente a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas, que seus lábios miúdos apegavam quase sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta. Agoniado, recordei incidentes desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno para que nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me trabalhando qual suarento animal para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões dos caprichos. Em todos os quadros, a se me reavivarem na lembrança, era você, o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que o presenteei no momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, viu ainda mãos ansiosas arrebatando-me o chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você espalmou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária e porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo, nem de leve me passou o pensamento, o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue do meu sangue, coração do meu coração.
Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que na maioria das circunstâncias há junto deles pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto que é Página do Caminho. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O valor de um sorriso. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise, e ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva felicidade a muita gente e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, consolo para os desesperados. Não se compra, nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor. Você já sabe do que se trata? Trata-se do sorriso. E não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aqueles que não sabem mais sorrir. Aqueles que perderam a esperança, os que vagueiam sem rumo, os que não acreditam mais que a felicidade é algo possível. É tão fácil sorrir. Tudo fica mais agradável se em nossos lábios houver um sorriso. Tudo fica mais fácil se houver nos lábios dos que convivem conosco um sorriso sincero. Alguns de nós pensamos que só devemos sorrir para as pessoas com as quais simpatizamos. São tantas as que cruzam nosso caminho diariamente. Algumas com o senho carregado por levar no íntimo as amarguras da caminhada áspera. Poderemos colaborar com um sorriso aberto no mínimo, para que essa pessoa se detenha e perceba que alguém lhe sorri, já que o sorriso é um alento. Sorrir ao atender os pequeninos que acorrem nos semáforos à procura de moedas. É tão triste ter que mendigar, e mais triste ainda é receber palavras e gestos agressivos como resposta. Se é verdade que essa situação nos incomoda, não é menos verdade que não gostaríamos de estar no lugar deles. Eles são tão pequeninos. Se tem a malícia dos adultos, é porque os adultos os induzem a isso. Mas no íntimo, são inocentes treinados para parecer espertos em meio às situações mais adversas. O sorriso é uma arma poderosa, da qual nos podemos servir em todas as situações. Se ao levantarmos pela manhã cumprimentarmos os familiares com um largo sorriso, nosso dia certamente será melhor, mais alegre. Se ao entrarmos no elevador saudarmos com um sorriso os que seguem conosco, ao invés de fecharmos o rosto e olharmos para cima ou para baixo, na tentativa de desviar os olhares, com certeza o nosso dia será mais feliz, porque todos nos verão com simpatia e nos endereçarão energias salutares. O sorriso é sempre bom para quem sorri e melhor ainda para quem o recebe. O sorriso tem o poder de fazer mais amena a nossa caminhada. Dessa forma, se não temos o hábito de levar a vida sorrindo, comecemos a cultivá-lo e veremos que sem que mude a situação à nossa volta, nós, intimamente, nos sentiremos mais felizes. Você sabia que o senho carregado, ou seja, a cara amarrada, como se costuma dizer, traz ao corpo um desgaste maior do que o promovido pelo sorriso? Isto quer dizer que quando sorrimos, utilizamos menos músculos e fazemos menos esforços. Assim sendo, até por uma questão de economia, é mais vantajoso sorrir. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Portanto, devemos pensar sempre no que vamos falar. As palavras auxiliam, mas também destroem. Por isso Cristo disse-nos
para termos cuidado com o que sai da boca, não com o que entra, mas com o que sai, porque isso contamina o homem, dependendo da nossa maneira de expressar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado a você, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje e estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.